Meu nome é Amaro, Sargento Amaro da Polícia Militar. 17 anos de farda, 17 anos vendo o pior que o ser humano pode fazer com outro ser humano. Achei que já tinha visto de tudo. Corpos desmembrados em acidentes de estrada, assassinatos brutais, crianças mortas por negligência, suicídios que te fazem questionar a existência de Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até 2 semanas atrás. Agora estou sentado neste bar perdido no meio do nada, o Bar Ponto do Corvo. Tomando um café que já esfriou faz tempo, tentando colocar em palavras o que aconteceu naquela noite. O dono do bar, JC, apenas me observa em silêncio, secando copos atrás do balcão. Ele não pergunta nada. Acho que já viu esse olhar antes, o olhar de quem carrega algo pesado demais para segurar sozinho. Então vou contar. Talvez pela primeira vez desde que aconteceu eu consiga botar isso para fora sem sentir que tô ficando louco. Chamadoeira, uma terça-feira. Lembro porque terça sempre foi meu dia de folga, mas eu estava cobrindo o turno do Cabo Mendes, que tinha pedido para sair mais cedo por causa do aniversário da filha. Ironia do destino, né? Se eu tivesse dito não, talvez nada disso tivesse acontecido. Eram 2h47 da manhã, quando o rádio chiou dentro da viatura, unidade Alfa 29, denúncia de gritos vindos da Fazenda 32. Área rural, quilômetro 47, possível invasão. Prossigam com cautela. Senti um nó no estômago assim que ouvi o nome. Fazenda 32. Todo policial da região conhece esse lugar. E todo policial da região evita falar sobre ele. Olhei para o meu parceiro naquela noite, o soldado Ferraz, 23 anos, recém-saído da academia, cheio de energia e aquele brilho no olho de quem ainda acha que a polícia resolve tudo. Ele me olhou esperando orientação. Vamos nessa, sargento? Perguntou ele, já ajustando o colete. Eu queria dizer não. Queria responder no rádio que a viatura estava com um problema, que precisávamos de outra unidade, qualquer desculpa. Mas não dá para fazer isso, não quando você tem 17 anos de carreira e um novato do seu lado, esperando que você seja o exemplo. Vamos, respondi, ligando a sirene. A estrada até a Fazenda 32 era estreita, cercada por árvores altas, que pareciam se inclinar sobre nós, como se estivessem cochichando segredos. A névoa começou a aparecer no quilômetro 40. Aos poucos, foi engrossando. No quilômetro 45, a visibilidade já estava péssima. O rádio começou a chiar, o sinal entrando e saindo. Ferraz olhava pela janela, inquieto. Sargento, essa neblina não é normal, né? É só neblina menos. Respondi, mas minha voz saiu menos convincente do que eu gostaria. Quando chegamos ao quilômetro 47, vi o portão da fazenda, enferrujado, torto, com o letreiro Fazenda 32 ainda visível. Apesar da ferrugem do tempo, o portão estava quebrado, balançando levemente. Só que não tinha vento nenhum. O ar estava completamente parado, mas o portão balançava. Desliguei a viatura, ficamos ali sentados por 1 minuto inteiro, só observando aquele movimento impossível. O ranger das correntes ecoava na escuridão como um convite macabro. Sargento, a voz de Ferraz estava trêmula. O portão está se mexendo sozinho. Eu vi, Ferraz. Saímos da viatura, acendemos as lanternas e foi aí que eu vi pegadas. Pegadas no chão de terra batida, começando logo depois do portão, mas não eram pegadas normais, não eram de botas, não eram de pés descalços. Eram alongadas, estreitas, como se fossem patas, mas com dedos, 5 dedos bem definidos. E as unhas longas demais, tão longas que arranhavam o chão a cada passo. Sargento, isso não é humano, Ferraz sussurrou, apontando a lanterna para as marcas. Fotografa, precisamos documentar, ordenei tentando manter a voz firme. Ele tirou o celular, tirou algumas fotos. O flash iluminou brevemente a fazenda à frente, a casa principal. 2 janelas quebradas que pareciam olhos vazios nos encarando. A porta da frente entreaberta, como uma boca esperando para nos engolir. Seguimos as pegadas. A casa, a cada passo que eu dava em direção àquela casa, meu corpo gritava para eu voltar. Instinto, aquela coisa primitiva dentro de você, que sabe quando algo está errado. Muito errado. Mas eu continuei. Chegamos à porta. Bati 3 vezes com a base da lanterna. Polícia?
Alguém aí? Minha voz ecoou para dentro da casa. E então, silêncio. Um silêncio pesado, opressivo, o tipo de silêncio que não deveria existir, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Empurrei a porta, ela abriu com um gemido longo, agudo. O cheiro nos atingiu imediatamente, carne podre misturada com algo queimado. Mas não havia fogo, não havia nada queimado. Era um cheiro velho, como se tivesse impregnado nas paredes há anos. Caralho! Ferraz cobriu o nariz com a manga da camisa. Entramos. O interior da casa era pior do que eu imaginava. Móveis cobertos de poeira. Teias de aranha gigantes nos cantos. Fotos empoeiradas nas paredes. Rostos desbotados pelo tempo. Mas o mais perturbador eram os arranhões. Arranhões profundos nas paredes, do chão ao teto. Como se algo tivesse subido por elas ou descido. As pegadas continuavam. Seguíamos elas com nossas lanternas quando de repente ouvimos algo no andar de cima. Tampe. Algo pesado caindo. Ferraz congelou. Que foi essa? Pode ser a estrutura da casa menos... Tentei racionalizar, mas nem eu acreditava nisso. Ou pode ser alguém lá em cima, menos ele respondeu. A mão já na arma. Seguimos as pegadas até a cozinha. E foi ali que vi algo que fez meu sangue gelar. As pegadas vinham de dentro da geladeira. Sim, as pegadas começavam na porta da geladeira e saíam para o corredor, como se algo tivesse saído de lá. Como assim de dentro? Ferraz perguntou. Confuso, exatamente isso. Me aproximei. A geladeira era velha, enferrujada, e estava fechada com uma corrente grossa. Cadeado, antigo, cheio de ferrugem. Sargento, isso não faz sentido, Ferraz, disse, a voz trêmula. Eu sei. Estendi a mão para tocar a corrente. O metal estava gelado, gelado demais, como se tivesse sido mergulhado em nitrogênio líquido. Ferraz segurou meu braço. Não, não abre, por favor. A gente tem que checar. Não, a gente não tem. A gente chama reforço e sai daqui. Olhei nos olhos dele, havia medo real ali. Medo primitivo, instintivo. E ele estava certo, mas eu tinha 17 anos de carreira. Orgulho idiota. Então não escutei. Fica aqui, ordenei. Sargento, é uma ordem, Ferraz. Soltei a corrente. Ela caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela casa inteira. Coloquei a mão na porta da geladeira e foi quando ouvi o sussurro. Amarrou. Meu nome sussurrado, vindo de dentro da geladeira. Minha mão congelou na maçaneta. Senti cada pelo do meu corpo se arrepiar, sargento. A voz de Ferraz estava embargada. Como ela sabe seu nome? Eu não tinha dito meu nome em voz alta. Não naquela noite. Não naquela casa. Amarrou, novamente, mas não era uma voz. Eram várias vozes femininas sussurrando ao mesmo tempo, sobrepostas, desafinadas, e então ouvimos algo no teto arasta em arasta em arasta, algo pesado sendo arrastado, lentamente, diretamente sobre nossas cabeças. Apontei a lanterna para cima e vi pegadas molhadas no teto, como se algo tivesse acabado de passar por ali, deixando um rastro úmido, escuro. Isso não é possível, Ferraz sussurrou. Eu sei, respondi, mas minha voz saiu trêmula. A lanterna dele apagou. De repente, completamente. Caralho! Minha lanterna apagou. Uso o celular. Rápido. Ele fumbled com o aparelho, mãos tremendo. A luz da tela iluminou seu rosto pálido, suado. E então ele apontou para cima. E nós vimos. Havia algo no teto, bem acima de nós. Era uma figura feminina, mas retorcida, completamente retorcida. Como se cada osso tivesse sido quebrado e reposicionado no ângulo errado. Os braços muito longos, as pernas dobradas de forma impossível. A pele cinza esticada sobre os ossos. Cabelo longo, sujo de terra, caindo como cortina. E o rosto. Meu Deus, o rosto. Olhos completamente pretos. Sem pupilas, sem íris, apenas escuridão líquida. E a boca estava aberta. Larga demais, impossível, como se a mandíbula tivesse sido deslocada, esticada além de qualquer limite humano. E dentro, apenas escuridão, uma escuridão mais profunda que a noite.
Ela inclinou a cabeça, lentamente, o pescoço estalando, e sussurrou. Amarrou. Você voltou! Eu nunca tinha estado ali antes. Nunca. Então, por que ela disse voltou? Então, ela caiu, o arrasto, tudo aconteceu em segundos. A criatura se desprendeu do teto e caiu diretamente em cima de Ferraz. Ele gritou, um grito agudo, desesperado, cheio de terror puro. Saquei minha arma, atirei. Uma vez, duas, três. O som dos disparos ecoou pela casa como trovões. Mas as balas atravessaram. Simplesmente atravessaram a criatura como se ela fosse feita de fumaça. Ela não sangrou, não recuou, não caiu. Apenas continuou. Ferraz estava no chão, se debatendo, tentando se livrar. A criatura estava sobre ele. Aquela boca impossível perto do rosto dele, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Me solta, me solta. Corri para cima dela. Tentei puxá-la, minhas mãos passaram através do corpo dela, mas senti frio, um frio tão intenso que queimou minha pele. E então ela me olhou, aqueles olhos negros, né, vazios, se fixaram nos meus, e eu vi memórias que não eram minhas. Uma mulher grávida, sorrindo, um berço vazio, um corpo pequeno enterrado no quintal, a mesma mulher, agora enlouquecida, arranhando as paredes, gritando um nome, dias sem comer, sem dormir, até que ela abriu a geladeira, entrou dentro e se deixou morrer ali, abraçada com o frio, sorrindo, aquele sorriso impossível. E eu entendi. Ela não estava morta. Ela estava esperando alguém voltar. Mas quem? A criatura soltou Ferraz e se arrastou para trás, para dentro da escuridão do corredor. Ferraz estava no chão, tremendo, olhos arregalados, boca aberta. Ferraz. Ferraz! Ele não respondia, apenas olhava para o nada. E então ouvi o som arasta. Arasta, ararasta, vindo do corredor. A criatura estava indo para algum lugar. E estava levando algo. O boné de Ferraz estava no chão, perto da entrada do corredor. E além dele, marcas de arrasto. Marcas indo para uma porta no fundo, né? A porta do porão. O porão, peguei Ferraz pelos braços e o levantei. Ele estava em estado de choque, corpo mole, olhar perdido. A gente precisa sair, sussurrei. Mas meus olhos não conseguiam desviar daquela porta. A porta do porão estava entreaberta. E de dentro vinha um cheiro. O mesmo cheiro da geladeira. Carne podre, mas havia algo mais. Terra fresca. Como se algo tivesse sido desenterrado. Eu devia ter saído. Pegado Ferraz e corrido para a viatura, chamado reforço, chamado a toda... Mas não fiz isso, porque eu ouvi amorou você, precisa... ver, não era um pedido, era uma ordem. Deixei Ferraz encostado na parede e me aproximei da porta. Cada passo era um esforço. Meu corpo inteiro gritava para eu parar, mas eu continuei. Abri a porta. Escadas de madeira descendo para a escuridão. Apontei a lanterna, os degraus estavam cobertos de terra, terra molhada. E pegadas, aquelas mesmas pegadas impossíveis, desci. Cada degrau rangia sob meu peso. A temperatura despencou. Minha respiração virou névoa. Cheguei ao fundo. O porão era pequeno. Paredes de concreto úmido, cheiro insuportável, e então vi as fotos. Penduradas nas paredes com percevejos enferrujados, fotos antigas, uma família, um homem, uma mulher e uma criança, sorrindo, felizes. Mas os rostos estavam riscados. Todos, exceto um. A mulher, o rosto dela estava intacto. E ela sorria. Sorria exatamente como aquela criatura no teto. Aquele sorriso impossível. E então, entendi tudo. A mulher da fazenda. A mãe que enlouqueceu depois de perder o filho. Que enterrou o corpo no quintal. Que se trancou na geladeira e morreu sorrindo. Ela nunca saiu. Ainda estava aqui, né, presa entre a vida e a morte. Esperando o filho voltar. E quando viu Ferraz, jovem, inocente, ela pensou que era ele. No centro do porão havia um buraco cavado recentemente na terra. E dentro, Ferraz não. Espera, Ferraz estava lá em cima.
mas havia alguém dentro do buraco. Olhei mais de perto e vi ossos pequenos, infantis, um crânio rachado e um cobertor podre enrolado ao redor. O filho! Ela tinha desenterrado o filho e agora estava tentando substituí-lo. Ouvi passos atrás de mim. Passos descendo as escadas, me virei. Era Ferraz, mas ele não caminhava normalmente. Caminhava como um fantoche. Pernas travadas, braços soltos, cabeça inclinada. E atrás dele, a criatura, ela estava guiando ele. Mãos nos ombros dele. Aquela boca impossível perto da orelha dele, sussurrando, voltou. Meu filho voltou, Ferraz, gritei. Mas ele não reagiu. Apenas continuou andando. Direto para o buraco. Corri. Agarrei ele. A criatura gritou. Não foi um grito humano. Foi um grito que veio de algum lugar fora deste mundo. Agudo, distorcido, cheio de dor e raiva e loucura. As paredes rachou. O teto começou a desabar. Peguei Ferraz e corri. Subi as escadas. A criatura vinha atrás. Eu podia ouvi-la. Ouvi-la rastejando, arranhando, gritando, voltou, voltou. Não podemos sair, voltou. Cheguei na cozinha, arrastei Ferraz para a porta da frente. A casa inteira tremia, fotos caindo das paredes, vidros quebrando. Passamos pela porta e a criatura parou. Simplesmente parou. Na soleira da porta, como se houvesse uma barreira invisível. Ela não podia sair. Estava presa na fazenda. Presa com suas lembranças, com sua loucura presa para sempre. Olhei para trás uma última vez. Ela estava parada ali, na porta, olhando para nós. E pela primeira vez, vi algo além da loucura naqueles olhos negros. Vi tristeza, tristeza profunda, inconsolável, de uma mãe que perdeu o seu filho e nunca conseguiu aceitar. Agora então é isso. Essa é a minha história. Ferraz está internado até hoje. Unidade psiquiátrica. Ele não fala, não come direito, apenas fica sentado, olhando para a parede e repete. Sempre a mesma coisa. Ela não fecha a boca. Ela não fecha a boca. Ela não fecha a boca. Fiz um relatório. Obviamente não coloquei nada sobre a criatura. Coloquei que encontramos a casa vazia, que Ferraz teve um colapso nervoso, que precisamos de investigação adicional. Arquivaram o caso. Ninguém vai voltar lá. E talvez seja melhor assim. Termino o café. Já tá frio faz tempo. JC me olha. Não com pena. Não com descrença. Apenas com compreensão. E você... Ele pergunta. A primeira coisa que diz desde que comecei a contar. Vai voltar ao trabalho? Eu rio. Sem humor. Não sei. Talvez. Talvez não. Você voltou, ele diz. E há algo estranho no tom dele. Como você voltou... Para cá, para esta estrada, olho ao redor, o bar, a estrada, a névoa lá fora. E então percebo, eu não sei como cheguei aqui, não lembro de pegar a moto, não lembro de dirigir, apenas. Apareci, onde fica esse bar exatamente? Pergunto, sentindo um frio na espinha, Jesse sorri. Um sorriso pequeno, triste, no lugar onde as pessoas precisam estar. Antes que eu possa responder... Ouço, do lado de fora, 3 corvos cantando. Croaky, croaky, croaky. Olho pela janela. A névoa tá mais espessa agora, e no meio dela, uma figura parada, olhando para o bar. Não consigo ver o rosto, mas reconheço a silhueta. Reconheço a forma como a cabeça está inclinada. Reconheço aqueles braços longos demais. E então, ela desaparece, engolida pela névoa. Olho para JC, ela pode sair da fazenda? Ele não responde, apenas continua secando copos. E eu entendo, alguns lugares não te soltam, mesmo quando você pensa que escapou, a estrada sempre te traz de volta, sempre